Bom, nós temos o costume de esperar uns poucos minutinhos, né? E então vamos esperar, talvez mais uns 3 minutinhos. Eu tomo a liberdade de, pensando nessas aflições que nós passamos por estes dias, de escutar pelas dores deste mundo. Então, boa noite, Rosane também, que chegou por aqui. Essa petição que nós fazemos no culto também, né, Kyrie eleison, que é literalmente Senhor, tem misericórdia, ela é importante nos dias de aflição, né? Nós podemos dizer isso e precisamos dizer isso muitas vezes. Eu vou começar nosso estudo hoje, nossa conversa, por um momento em que isso é dito também, né? Em que esse tipo de petição é feito. Mas antes eu explico de que se trata, né? Nós vamos conversar hoje, eu acho que é o 4º encontro dessa série de estudos sobre os apócrifos do Antigo Testamento, né? A gente viu primeiro Tobias, depois a gente passou por Judite. Em seguida, nós estudamos os acréscimos ao livro de Esther e hoje os acréscimos de Daniel, né? Semana que vem é Baruque, a gente conversa sobre Baruque. Mas os acréscimos de Daniel, né? Na verdade, os acréscimos de Esther, eles não são nem tão acréscimos assim, né? Eles são expansões do próprio texto, né? Tanto é que eles estão tão imbricados no texto, né? Tão tecidos juntos, no caso de Esther, que é difícil você separar. Se você separa os acréscimos de Esther, não faz tanto sentido, né? Fica difícil de acompanhar, na verdade fica impossível de acompanhar. No caso dos acréscimos ao livro de Daniel, não é tão assim, né? Vocês vão ver que 2 dos acréscimos, inclusive, podem circular como livros separados, como pequenos livrinhos, poderiam circular separados do livro de Daniel e fazem sentido, né? São 2 pequenos contos, eu vou dizer assim. Mas o primeiro acréscimo só, ele está misturado com o texto, ele está tecido junto, costurado no texto, né? E é esse em que há um pedido de misericórdia, né? Mas eu dou boa noite aqui para o meu amigo Patrick, e também para a Dulcinea, para a dona Dulce, aqui de Miguel Pereira, né? Todos muito bem-vindos, espero que se acomodem bem por aí. É uma conversa simples hoje, são 3 momentos, eu vou tentar ser bem sucinto
e espero que seja produtivo, espero que vocês reflitam sobre algo bom, né? Boa noite, Reinaldo, que bom, lá da Paraíba, né? Nosso irmão da Igreja Luterana lá na Paraíba, o Reinaldo, de Santa Rita. Muito legal. Então, o primeiro dos 3 trechos que a gente vai estudar hoje, o primeiro dos 3, ele está naquela cena, todos se lembram do livro de Daniel, mais ou menos, né? Aquele pessoal que foi levado para a Babilônia, e os 4 jovens que são os personagens, né, que aparecem mais, os principais ali nomeados, judeus que são levados para a Babilônia, Daniel é um deles, e os seus 3 amigos, né? Então, vocês se lembram também da parte do livro que conta sobre a fornalha acesa, né? E os 3 amigos são jogados na fornalha, e aparece uma 4ª figura, e esses amigos não são mortos no fogo, né? Eles são preservados, na verdade. Essa história, obviamente, está no nosso texto das nossas Bíblias, texto canônico de Daniel, né? Que segue o texto que a gente chama texto hebraico, texto massorético. Isso está, a gente conhece muito bem essa história. No texto expandido, no texto que circulou em grego, em 2 versões diferentes em grego, na verdade, a gente pode chamar uma de antiga versão grega e a outra versão de Teodócio, isso não é importante, mas nos 2 tem esse acréscimo aqui. E esse acréscimo diz assim, né? Logo que eles são jogados para dentro da fornalha, vocês se lembram que diz o texto que a fornalha estava tão acesa, né? Estava tão abastecida, que as chamas mataram as pessoas que foram jogar, né, os 3 amigos, o Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, né? E eles são jogados. E aí começa um primeiro acréscimo aqui, que é o que se chama de cântico ou salmo de Azarias, né? Azarias, que é o Abednego, né? E diz assim, eu vou ler só como se introduz o acréscimo aqui, né? Mas começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, orava assim, abrindo a boca em meio ao fogo nestes termos. Azarias, que é o Abednego, está ali e ele começa a orar, né? Essa oração, que é como se fosse esse cântico, vai ser registrado então nesse acréscimo apócrifo, né? Eu não vou ler toda a oração, vou só comentar algumas coisas, né? Por exemplo, lá, logo no começo, ele começa: Bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, tu és digno de louvor e o teu nome é glorificado eternamente. E aí ele diz que Deus é justo, né? E por que isso é importante? Ele vai dizer depois: Tomaste decisões conforme a verdade, em todas as coisas fizeste cair sobre nós e sobre a cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Pois é segundo a verdade e o direito que nos fizeste sobrevir todas essas coisas, por causa dos nossos pecados. Vocês se lembram, né? Eles estão exilados, eles foram levados para o exílio por causa do pecado do povo. Então aqui é esse reconhecimento da justiça de Deus e o reconhecimento da culpa do povo, né? Isso é importante, isso está bem ligado à tradição profética e bem ligado, por exemplo, ao livro de Lamentações, né? Isso que acontece. Nós sabemos que o que tem acontecido é terrível, sabemos que esse sofrimento é demais, mas sabemos que Deus é justo, né? Isso que está sendo dito aqui por Azarias é o que está lá em Lamentações também, né? É justo, Deus não agiu, inclusive Deus avisou antes que faria isso, né? Ele avisou que haveria consequências do pecado e agora a gente prova essas consequências do pecado. E ele vai justamente confessar, né? Fazer essa confissão do seu pecado. Sim, nós pecamos, cometendo a iniquidade ao afastar-nos de ti. Sim, pecamos gravemente em tudo, não obedecemos aos teus mandamentos, nem os observamos, nem agimos segundo o que nos ordenavas, para que tudo nos corresse bem. É a confissão, né? Nós podemos confessar isso aqui também, na verdade, né? Nós não agimos como o Senhor queria, nós nos afastamos, né?
confissão de pecados, algo que precisa ser feito, né? Eu sempre lembro. O fato de que há perdão de pecados não faz com que o pecado não seja algo grave, não faz com que o pecado não deva ser sentido por nós, não deva nos trazer contrição e pesar e não deva ser confessado. Não, nós devemos sim reconhecer a gravidade do pecado e dizer com todas as palavras diante de Deus, né? Nós pecamos e nós clamamos pela tua misericórdia. É isso que faz aqui Azarias nesse salmo, né? Mas ele diz assim: não nos entregues para sempre, por causa do teu nome, não repudies a tua aliança. O bonito aqui, né, é que ele reconhece que o motivo de Deus ter misericórdia e agir com misericórdia é o próprio nome de Deus, né? Nós não temos assim algo a oferecer, mas é um clamor simplesmente, por causa do teu nome, haja assim, Senhor. E aí ele vai dizer, né, por amor a Abraão, ele lembra de toda a história de Deus com seu povo, né, de Isaac, de Israel, e aí ele diz, olha, aos quais falaste, prometendo-lhes que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas. Ele fala, olha, essa é a promessa, e olha a situação em que nós estamos, né? Era para sermos um povo grande naquela terra e agora estamos afastados e estamos minguando em terra estrangeira, né? E a questão que ele faz no final é como que fica a religião, né? Como fica essa prática nossa religiosa de devoção diante do Senhor. Não há mais oportunidade para isso, né? Não há mais sacrifícios, eles estão isolados do templo, o templo não está em atividade, não há essas ofertas que eram todas feitas no templo para encontrarmos misericórdia. É uma questão, né? No exílio, como vamos encontrar misericórdia se nem podemos cultuar devidamente a Deus? Como encontrar misericórdia? E aí ele diz, contudo, com a alma quebrantada e o espírito humilhado, possamos encontrar acolhida, tal como se viéssemos com holocaustos de carneiros e de touros, e com miríades de cordeiros gordos. Tal se torne nosso sacrifício diante de ti, e se complete junto a ti, porque não serão confundidos os que confiam em ti. Tem essa dimensão mais espiritual, né? Eu não trago algo para ser morto, aqui um sacrifício, mas eu venho com o espírito quebrantado e eu me apresento diante de Deus assim. Isso, uma realidade que vai ser muito mais verdade entre nós cristãos, a partir do que Cristo fez, né? Nós sabemos que não precisamos trazer a Deus um sacrifício animal ou outro sacrifício além do sacrifício de Cristo, mas simplesmente somos nós mesmos que nos apresentamos como sacrifício vivo, o nosso coração, que não é um coração de pedra mais, né? Que é um coração que está refeito por Deus mesmo. E aí ele vai clamar, né? Livra-nos segundo as tuas maravilhas e dá glória ao teu nome, Senhor. No final, ele vai dizer, né? Uma firme confissão de fé, né? Saibam assim que tu, Senhor, és o único Deus glorioso sobre toda a terra. Né? É isso que ele diz. Então, aí ele tem um pequeno trecho narrativo que ele vai contar sobre o que aconteceu, né? Os servos do rei que haviam atirado na fornalha não cessavam de alimentar o fogo, né? Tanto assim que ele vai dizer que matou, aquela coisa que nós sabemos pelo texto canônico também, que atingiu e matou os próprios servos do rei que estavam ali alimentando o fogo. Quanto a Azarias, e aqui ele tem uma descrição que nós não temos no texto canônico de como acontece essa preservação da vida dos três amigos, né? Quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama do fogo, fazendo soprar no meio da fornalha como vento de orvalho refrescante, né? Criou um espaço dentro da fornalha sem o fogo, né? Um espaço com um vento de orvalho refrescante, né? E assim o fogo não os tocou de modo algum, nem afligiu, nem lhes causou qualquer incômodo. Bom,
concorda com o texto canônico, né? Não tem nada em desacordo aqui. E aí nós vamos ver agora o que segue disso, né? Que tem outro pequeno trecho acrescido também, né? Após essa oração e essa descrição, essa narrativa, vem o cântico dos 3 jovens. E esses 3 jovens começam a cantar um longo cântico, e esse longo cântico é muito repetitivo de certa forma, porque ele sempre diz assim: bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e exaltado para sempre. De novo, bendito é o nome santo da tua glória, digno de louvor e exaltado para sempre. No primeiro trecho vai ficar repetindo isso, e depois ele vai convidar toda a criação para louvar a Deus, junto com eles, né? Vós, todas as obras do Senhor, bendizei o Senhor. E aí vem, cantai e exaltai para sempre. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai-o e exaltai-o para sempre. E ele vai enumerar, fazer como se fosse um catálogo da obra do Senhor, que é convidado a louvar ao Senhor junto com eles, né? Começou pelos anjos, depois vem os céus, as águas, as potências, a lua e o sol, estrelas, todas as chuvas, ventos, fogo e calor, frio e ardor, orvalhos e aguaceiros, gelo e frio, geadas e neves. E aí vai chegando. Veja, começou pela criação invisível, anjos, vem para a criação ampla, né, nos céus, águas em geral, e vai chegando até chegar aos animais, né, vai chegar aos animais, pássaros do céu, animais selvagens e domésticos, e sempre dizendo, bendizei ao Senhor, cantai-o, exaltai-o para sempre. E aí chega nos seres humanos, e vós, ó filhos dos homens, bendizei o Senhor, cantai-o, exaltai-o para sempre. E aí depois dos filhos dos homens, ele chega a um nível mais específico, Israel, né? Convida Israel para cantar junto. Os sacerdotes também, até que vai chegar a eles mesmos, né? Aos próprios 3 que estão ali cantando. Ele vai dizer, Ananias, Azarias, Misael, bendizei o Senhor, cantai-o, exaltai-o para sempre. E o final disso tudo, desse enorme convite para o louvor, é o que nós temos no Salmo 106 e 136. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ou o seu amor dura para sempre, né? Disso aqui não tem nada assim muito específico a dizer, né? Eu só menciono o seguinte: não é nada antibíblico, né? É completamente bíblico, é completamente de acordo com o que nós temos no resto da Bíblia do Antigo Testamento, né? Esse convite ao louvor e esse reconhecimento da misericórdia do Senhor. Eles estão no meio de um livramento e é muito coerente que exaltem ao Senhor, que louvem ao Senhor, e nós só aprendemos isso, nós só nos lembramos com isso disso, né? Que deveríamos e devemos também louvar ao Senhor, devemos nos unir a esse canto de louvor, né? Essa coisa da natureza ser convidada a louvar também, né? Me lembra do Exultantes, né? Desse hino tão bonito que nós cantamos na igreja com alguma frequência, né? A terceira estrofe, né? Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar, né? Essa criação que canta e nós cantamos junto, né? Nós reconhecemos a Deus também junto com essa criação. Esse é o primeiro dos 3 acréscimos, tá? E é o acréscimo assim mais tranquilo, ele está junto do texto, misturado com o texto, colocado bem na cena da fornalha, e não tem nada de muito discutível assim, né? Não é um texto que nós consideramos inspirado, mas é um texto bonito e edificante de certas maneiras. Os outros 2 acréscimos são mais complicados e mais interessantes também, de alguma forma, né? Os outros 2 acréscimos são 2 histórias. A história de Susana, não sei se vocês já ouviram falar de Susana. Boa noite, Felipe, que chegou aqui também. A história de Susana é uma história muito peculiar e muito interessante. E a outra história que é chamada Bel e o Dragão, né? Bel e o Dragão. Eu vou
explicar para vocês o que é a história de Susana. A história de Susana é surpreendente, assim, e muito boa para os nossos dias também, para a gente pensar algumas coisas que é necessário pensar, né? É um texto proveitoso para isso. Bom, ele conta a história. Primeiro, quando se dá essa história? Nós não sabemos. Ela está anexada ao livro. Boa noite, Leni. Boa noite, muito bem-vindo. Essa história está anexada ao final do livro de Daniel. Em alguns manuscritos, ela aparece no começo, né, antes do início do livro de Daniel. Isso fica explicado pelo próprio texto. Por que colocar antes, né? Porque em certo momento, quando Daniel aparece na história, diz o texto, numa das versões gregas, que Daniel era um menino, né? Uma criança, literalmente uma criança, né? A Vulgata Latina mantém isso, essa ideia de que ele era muito jovem mesmo, que é o que Teodócio faz em grego, mantém em grego, que ele era uma criança muito jovem. O texto antigo grego diz simplesmente que era jovem, né? Não especifica que era menino. Mas a Vulgata mantém a ideia de que era um menino, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém traduz-se por um adolescente jovem, mas é mais do que simplesmente um adolescente, embora a história pareça remeter a alguém muito mais velho, né, por causa do que ele vai fazer. Vamos dizer então quem que é Susana, né? Susana é uma judia, esposa de um homem rico, muito rico, que tinha uma casa muito grande e que tinha um jardim na casa dele. Esse jardim vai ser um problema, né? Um jardim que, na verdade, é bom lembrar, não é um jardinzinho pequenininho, né? Como se fosse um pequeno parque, né? Um parque, a gente diria hoje, com árvore, com fonte de água, né? Um lugar muito aprazível. E a Susana tinha o hábito de passear pelo jardim sempre, né? Todas as tardes lá ia Susana passear pelo jardim. O problema é que tinha ali também dois homens, dois anciãos, né? Dois homens já idosos, muito sábios, tidos como sábios, e que eram juízes do povo. E eles frequentavam a casa de Susana também. Inclusive o povo ia lá para ter as reuniões com esses dois homens e eles julgavam os casos e definiam as sentenças. O problema é que Susana era muito bonita e esses dois senhores, eles se interessam por ela, ficam sexualmente atraídos por Susana. Óbvio que eles não contam um para o outro, eles têm vergonha desse desejo que sentem, mas o desejo é alimentado, né? Eles continuam se interessando por Susana. Esse interesse cresce e eles inclusive começam a observar que Susana sempre vai para o jardim no fim do dia. O que eles fazem então? Eles despistam um do outro, né, que tem um interesse nela, e um dia eles dizem assim, eu vou para casa, e o outro diz assim, eu vou para casa também. E aí é uma cena meio quase cômica, né, se não fosse trágico o que vai acontecer depois, porque eles vão embora, né, e depois voltam ao mesmo tempo e se encontram lá de novo. E aí o outro percebe, né, você está aqui para quê? Por que você falou que ia embora e voltou por quê? E eles confessam um ao outro, então, bom, eu voltei porque eu estou interessado em ver a Susana. E eles então, em vez de se arrependerem, em vez de um levar o outro ao arrependimento, eles unem esse desejo pecaminoso que tem e resolvem juntos entrar ao jardim e ficar escondidos ali para verem Susana, né? E Susana vai com as duas servas dela. Como estava muito calor naquele dia, Susana resolve tomar um banho ali. Então ela pede para as servas trazerem os apetrechos do banho, ela vai tirar a sua roupa e pede para as servas, então, podem sair, ela quer privacidade, fechem as portas do jardim, né? Sem que ninguém perceba que os dois senhores idosos estão ali espreitando, né? As servas saem e trancam a porta. Nesse momento, os senhores, então, que são muito respeitados pela comunidade que está na diáspora, né, a comunidade de Israel que está na diáspora, eles dizem para ela, aparecem para ela, ela se assusta obviamente, eles dizem, bom, estamos aqui
e nós queremos ter relações sexuais com você. Susana é uma mulher piedosa, diz o começo do texto que ela foi instruída na lei do Senhor, então ela diz assim, não, né, não vai acontecer. Só que eles são muito mau caráter, né? E eles dizem assim, ok, nós somos dois senhores respeitados, ou você se deita conosco, ou nós vamos denunciá-la e dizer assim, que você entrou aqui no jardim e teve a companhia de um jovem homem que teve relações com você e nós vimos e nós vamos dizer isso e você vai ser apedrejada por adultério, né? Que situação em que fica Susana, né? Aquela questão que pensa assim, o que faria nessa situação qualquer pessoa, né? Susana, como é uma mulher muito temente a Deus, tem essa formação muito sólida, ela rejeita a proposta desses senhores e diz assim, eu prefiro morrer a pecar contra Deus, né? Não vou pecar contra Deus assim, é uma injustiça, mas eu prefiro morrer. E então Susana grita por socorro. O que os homens fazem? Eles gritam também, né? Eles gritam também e vão dizer para as pessoas que Susana, aquilo que eles disseram que fariam, né? Susana estava com um homem jovem aqui, nós a surpreendemos, nós tentamos segurar o homem, mas ele fugiu porque era mais forte que nós, mas ela é uma adúltera e ela precisa morrer, né? E eles são juízes, eles são gente importante. O que acontece então, né? O que vocês que não conhecem a história vão dizer? Vão acreditar nos dois senhores, né? Vão acreditar nos dois senhores, o que é terrível, mas não é pouco provável de acontecer algo assim, né? Inclusive é importante lembrar, né, que na lei de Deus diz que 2 testemunhas são suficientes, né? Com uma testemunha só, não, mas com 2 testemunhas o caso é levado a cabo, né? E eles são 2 testemunhas de grande prestígio, né? E eles sabem disso, por isso eles encurralaram Susana. Nós somos 2, né? Se fosse um só, seria palavra contra palavra, mas nesse caso são 2 testemunhas. Então, o que acontece? O povo se reúne, pessoas ficam tristes, mas ela vai ser punida, né? Eles ainda tratam Susana com desdém durante o julgamento, entre aspas, nem há um julgamento mesmo, né? E vão levando Susana para ser executada. Susana faz o quê? Né? Ora. Obviamente, Susana ora a Deus nas seguintes palavras: Deus eterno, que conheces as coisas ocultas, que sabes todas as coisas antes de sua origem. Tu sabes que é falso testemunho que levantaram contra mim. Eis, pois, que morrerei, não tendo feito nada do que estes maldosamente inventaram ao meu respeito, né? Deus escuta a oração de Susana e levanta Daniel, um menino muito novo, um menininho, para intervir, né? Para mudar a situação. Daniel, então, esse menino se levanta e diz assim, que palavra é esta? Né? Ele diz assim, eu sou inocente do sangue desta mulher, ou seja, ele não participa disso, né? Voltou-se para o povo e Daniel, menino, diz, que palavra é esta que acabas de proferir? Ele diz assim, né? Tão insensatos sois vós, israelitas, sem julgamento e sem conhecimento claro, condenastes uma filha de Israel. Voltai ao lugar de julgamento, pois é falso testemunho que esses homens levantaram contra ela. O povo fica assombrado com a intrepidez de uma criança dizendo isso, né? Os anciãos, os outros, que não são esses 2 criminosos, dizem assim, olha, o que você diz é próprio de um ancião, apesar da tenra idade, então vamos ouvir. E como nós faremos? Daniel, então, esse menino, diz assim, vamos fazer o seguinte, tragam um desses 2 anciãos mau caráter por vez, porque eu vou interrogá-los, né? Então, o básico de uma investigação, né, com interrogatório. Primeiro vem um e ele interroga, você viu essa senhorita lá, tudo bem? Você diz que viu a senhorita com outro jovem, e eu pergunto, debaixo de que árvore ela estava? Né? De que tipo de árvore?
ela estava. E aí ele diz, debaixo de um lentisco. Ok, e ele fala assim, você mentiu, né? E você mentiu e vai ser punido, por isso o anjo do Senhor vai te punir. E aí ele chama o outro separadamente, o outro não ouviu e pergunta assim, você viu aquela senhorita, tal, e debaixo de que árvore isso aconteceu? E ele diz que foi debaixo de outra árvore, né? Debaixo de um carvalho, esse outro diz. E aí fica óbvio para o povo todo que os dois são duas testemunhas, mas são duas testemunhas que dão falso testemunho, né? O testemunho deles separadamente revela que é um testemunho falso. Então o povo admira a sabedoria de Daniel. Lógico que Susana vai ser liberta, né? Ela não vai ser punida porque fica claro que ela não cometeu o adultério. E aqueles dois, sim, vão ser punidos, vão ser mortos por falso testemunho, né? Muito bem, assim termina a história de Susana, né? O que a gente aprende com essa história? Que é um acréscimo apócrifo. Tem muita coisa para aprender aqui, né? Na verdade merecia uma conversa muito ampla só sobre Susana, né? Primeiro a gente precisa se lembrar que é fato que algumas pessoas abusam da sua posição na sociedade, inclusive posição religiosa, para explorar outras pessoas, inclusive sexualmente, né? Isso precisa ser considerado. Infelizmente, a história mostra que o que esses dois fazem aqui não é algo isolado e que ficou no passado, né? Pessoas que fizeram isso ao longo de toda a história, né? Infelizmente. Isso deixa a gente em alerta, né? Alerta porque o testemunho de uma só pessoa, de uma mulher, vamos dizer claramente, de uma mulher, não deve ser desprezado, né? Não deve ser desprezado. Ela diz que é inocente, mas duas pessoas importantes disseram o contrário. Acabou a conversa, né? Vamos acreditar simplesmente nas pessoas importantes e fica por isso mesmo e punição vem sobre a mulher? Hoje não seria punição de morte, mas a recriminação vai cair sobre ela, né? É simples assim. Um texto muito antigo, né, de mais de 2000 anos, nos alerta que casos há em que as pessoas de renome, as pessoas de prestígio, pessoas que deveriam ser um exemplo para a sociedade, podem armar para outras pessoas mais humildes, outras pessoas em condição ou sem condição de defesa muito fácil, né? Obviamente, as mulheres não eram tidas com tanto respeito, com tanto valor, então era difícil para uma mulher sozinha se defender nesse caso, né? Deus age e traz Daniel para a história e se resolve bem, né, essa história. Mas poderia, ou seja, na verdade é justamente isso que a história quer dizer, né? Não fosse a intervenção divina, os dois safados, digamos assim, teriam se safado, né? Teriam se saído dessa situação bem, né? Infelizmente. Ou seja, essa história de falar sobre valorizar o depoimento, o testemunho de uma mulher que sofreu um assédio, não é uma história nova, né? Não é uma história do nosso tempo, não é uma história motivada por interesses do século 20 e 21. Na verdade, é algo que já na tradição judaica já está presente há séculos, né? Isso é um ingrediente para a gente pensar, né? Eu não vou adiante nisso, mas vocês podem rever algumas coisas por aí. A outra história, que é a última da noite, né, é Bel e o Dragão. Na verdade, são duas histórias, dois episódios dentro de uma mesma história, o episódio com Bel, o episódio com o dragão e um desfecho. Né, o desfecho é problemático, tá? O desfecho vou mostrar por que é problemático. Porque a história de Susana, o difícil é localizá-la na história de Daniel, onde a gente colocaria a história de Susana junto com a história ou seja, Daniel menino, onde que isso se encaixa na narrativa canônica de Daniel.
Uma solução seria colocar antes, mas não parece muito adequado também, porque o relato canônico de Daniel já coloca Daniel e seus amigos sendo levados e já colocados a serviço do rei, ou em preparação para o serviço do rei, e aparentemente já jovenzinhos, né, e não criança. Mas Bel e o dragão vai trazer um problema mais grave ainda, que não se harmoniza com o texto canônico. Mas antes de chegar nesse ponto, eu conto a história de Bel. Né? O que é o Bel? Bel é um ídolo. Boa noite, Mário Geraldo, Valdete, Ciele, muito bem-vindos. Bel é um ídolo do rei. Né? Aqui diz que seria esse rei, o rei Ciro da Pérsia. Né? Daniel ficou vivo muito tempo, né? Talvez por isso no relato de Susana coloca Daniel como criança indo para o exílio, porque ele tem uma vida muito longa, passa por diversos governantes. Né? E aqui o rei tem um ídolo chamado Bel, e esse ídolo Daniel o acusa de ser um falso ídolo, né? O que os profetas fizeram muitas vezes. Né? São ídolos só construções humanas, não são deuses de verdade, não tem poder nenhum, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, são ídolos, meras imagens e um engano. Né? Mas o rei vai falar assim, não, o meu ídolo ele come a janta, o banquete que os sacerdotes colocam para ele ali, que nós providenciamos, todas as noites ele come, então ele é vivo sim, ele não é só uma estátua. Daniel, que é sábio, vai dizer assim, não, meu rei, ele é estátua, tem alguma coisa e ele não come, não tem como ele comer. E o rei então faz um desafio, eles vão fazer assim, olha, vamos colocar a comida para ele. Se ele comer, você, Daniel, vai morrer. E aí o acordo se ele não comer, aí morrem os sacerdotes dele com as suas famílias inteiras. Ok? Ok. Desafio feito. Lá vamos colocar comida para o Bel, para esse ídolo, e vamos fechar as portas de entrada e selar as portas de entrada para ter certeza de que ninguém entrou e comeu ou tirou a comida dali, que foi realmente o ídolo. Né? A porta está selada, ninguém vai poder entrar. Eles entram então, colocam os alimentos ali, o rei está presente, coloca os alimentos, Daniel também, só que aí Daniel tem a seguinte ideia, salpiquem esse chão todo aqui com cinzas, e aí eles espalham cinzas pelo chão, né? Pelo chão desse espaço do templo onde está o ídolo. E o rei não pisa por ali, né? O rei vai saindo e eles vão colocando as cinzas atrás, o rei toma seus cuidados para não pisar, saem, fecham a porta e selam a porta. Os sacerdotes e as suas famílias entram por uma passagem secreta que tinha embaixo da mesa, né? Não pelas portas. Então eles entram, como sempre faziam, quando era deixado o banquete para o ídolo, eles entram lá e comem à vontade com as suas famílias, mulheres e crianças, e fica por isso mesmo, né? Saem pela saída secreta de novo, sem abrir as portas que estavam seladas, então fica parecendo que o ídolo comeu. No dia seguinte, lá vai o rei com Daniel, eles chegam à porta e dizem assim, a porta está selada? Está selada, então vamos abrir? Vamos abrir. Abrem a porta, para surpresa ou não, o que acontece? O banquete não está lá, foi comido. E o rei diz, né, olha, grande é Bel, o Deus vivo de verdade, Daniel. Agora, né, não é verdade que ele é só uma estátua, ele comeu o banquete que foi deixado. E aí Daniel fala assim, tá bom, rei, agora olha para o chão. O que você está vendo aí? Que pegadas são essas aí? E aí o rei reconhece, são pegadas de homens, mulheres e crianças. Né? São as pegadas das famílias do sacerdote que se banquetearam fingindo que aquilo era consumido pelo Bel. O rei, então, reconhece que Daniel está certo e aí manda matar os sacerdotes, né? E diz para Daniel que ele pode destruir o ídolo. Daniel vai lá e destrói Bel, que é um ídolo, né? De barro com bronze. Quebra o ídolo. Depois, aí vem outro problema, havia também um grande dragão, né? Um dragão que era cultuado pelos babilônios. Só que esse dragão era um animal, não era
um boneco, né? Uma estátua. Esse é um problema, porque aí o rei vai dizer, e agora, Daniel, esse Deus aqui é um ser vivo, a gente vê ele mexendo, né? Ele come na nossa frente, assim, não é uma estátua. Você vai dizer que ele também é falso? E aí Daniel vai dizer assim que, olha, eu mato esse dragão, né? Eu consigo destruir esse dragão sem usar nenhuma espada, nenhum bastão. Posso fazer isso? Se eu fizer isso, fica claro que ele não é um Deus. O rei admite, tá bom, se você conseguir matar esse dragão sem usar espada, nenhuma arma, eu admito que ele não é Deus, né? Que é só um animal qualquer. E aí Daniel faz uma bola lá de gordura, pelo e pez, joga dentro da boca do dragão e o dragão morre com isso que Daniel fez ele comer, né? Ou seja, Daniel, de alguma forma, ele envenena o dragão em vez de matá-lo com espada, né? Ele dá algo para fazer mal para ele por dentro, o dragão morre e o rei reconhece, olha, realmente Daniel venceu de novo, né? Daniel é o sábio, né? O sábio da história. O que acontece? Né? Vamos para o desfecho. O pessoal que anda com o rei, os governadores ali, os sátrapas, todo mundo fica insatisfeito e diz assim, esse rei virou judeu. Esse rei virou judeu agora, porque ele deixou Daniel destruir o ídolo, Bel, deixou Daniel matar o nosso dragão Deus, e quer dizer que ele agora está jogando no outro time. E aí, o que eles fazem então? Eles convencem o rei, ou você deixa a gente matar Daniel, ou nós mataremos você, rei, e a sua família. Né? Ou a gente mata Daniel, ou você vai ser morto. Então o rei ficou pressionado, ele não ficou satisfeito com isso, mas permitiu que eles fizessem o quê? Que eles lançassem Daniel na cova dos leões. Por que eu disse que essa história não se encaixa com o texto canônico? Porque no texto canônico, o motivo de Daniel ser jogado para a cova dos leões é outro. Também é uma trapaça que fazem com o rei, né? Eles convencem o rei de fazer um decreto que ninguém podia orar a nenhum ser, a nenhum Deus, a não ser fazer prece somente ao rei, e se alguém fizesse isso, seria jogado na cova dos leões. Daniel ora, então, por fazer a oração a Deus, em seu quarto, ele vai ser jogado na cova dos leões. Aqui, ou seja, a história de Bel e do dragão figura como outro motivo para Daniel ser jogado na cova dos leões. Então, são relatos, que eu vou dizer assim, que são concorrentes. Você já tem um relato sobre a cova dos leões e aqui o texto apócrifo tem outra versão, que não tem como coincidir com aquela, né? As duas não se encaixam, as duas dão motivos diferentes para o mesmo desfecho. Então, e não tem nada de tão interessante, né? É simplesmente uma afirmação daquilo que os profetas já ensinaram contra os ídolos, né? Essas histórias aqui são justamente isso, e um louvor à sabedoria de Daniel. O desfecho, então, Daniel vai ser jogado na cova dos leões e vai ser preservado por Deus. Óbvio, isso é igual o que o texto canônico conta, né? Ou seja, no texto grego há uma duplicação, porque nas versões gregas tem as duas vezes a cova dos leões. Tem a cova dos leões por esse motivo que está no texto canônico, a oração de Daniel, e tem a cova dos leões por esse motivo específico dos apócrifos, que é o caso de Bel e o caso do dragão, né? Um detalhezinho a mais aqui, que é curioso, né? Parece até anedótico, digamos assim, é que o profeta Abacuque entra em cena enquanto Daniel está na cova dos leões. É uma coisa que chega a ser inusitada, assim, não sei como que alguém inventa uma coisa dessas, né? Mas escutem só. O profeta Abacuque estava na Judéia. Ele havia acabado de cozinhar um caldo e de colocar pães em pedaços numa cesta e se dispunha a ir ao campo a fim de os levar aos ceifeiros. Ou seja, Abacuque preparou um lanche para os ceifeiros. Disse então o anjo do Senhor a Abacuque: leva a refeição que tens até a Babilônia, a cova dos leões, para Daniel. Como assim? Como é que ele vai fazer essa viagem toda, né? Retrucou Abacuque: Senhor, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova, mas o anjo do Senhor
segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos até Babilônia, à beira da cova, na impetuosidade do seu espírito. Gritou então Abacuque dizendo: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te enviou. E Daniel disse: Tu te recordaste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te amam. E aí, depois, levantando-se, Daniel comeu, e o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. Abacuque, o profeta, se torna um entregador de comida, né? Um entregador de um delivery, de um lanche para Daniel. É um texto apócrifo, né? E é algo muito sem sentido, assim. Eu não consigo imaginar assim, por que quem compôs essa história quis terminá-la assim. Era totalmente desnecessário contar essa história desse jeito, né? Podia mostrar uma providência de Deus de diversas formas. Por que trazer Abacuque para cá, né? Por que não um próprio anjo do Senhor estar ali, como no texto canônico? Por que é necessário o lanche para Daniel ali? De qualquer forma, uma coisa que fica talvez clara aqui é a vontade de mostrar a providência divina, né? O cuidado de Deus com os seus. Isso é bonito e verdadeiro, né? Talvez a forma de expressar isso não seja muito suave aos nossos ouvidos de hoje, né? Ou talvez a intenção seja mesmo essa, né? De dizer, olha gente, eu sei que o meu relato é diferente, eu sei que o meu relato da Cova dos Leões tem um motivo diferente, mas é porque eu estou trabalhando aqui com uma ideia de inventar uma história, né? Vai ver que é isso, vai ver que quem compôs Bel e o Dragão resolveu introduzir esse elemento para deixar claro. Não fiquem bravos comigo com essa história da Cova dos Leões ter outro motivo, porque isso aqui é meio que um texto para ser lido, assim, mas não é tão sério assim, né? É para ficar tranquilo, é só para ter uma certa descontração também. É possível isso? É possível, né? Não é impossível que um judeu de antes de Cristo tenha essa iniciativa, né? A gente conhece textos judaicos que têm uma liberdade muito grande ao tratar com relatos bíblicos na forma de reescrever, né? E às vezes bem-humorados também, né? Isso que eu queria comentar. Então, de qualquer forma, eu acho que dos 3 acréscimos que eu comentei, né, que são os 3 grandes acréscimos, o Salmo de Azarias e o louvor, o cântico dos 3 jovens na fornalha de fogo, é proveitoso para a gente pensar a nossa necessidade de confissão de pecado e a nossa necessidade de nos unirmos no louvor a Deus. Isso eu acho são textos proveitosos. O relato de Susana é proveitoso para a gente ficar alerta e não confiar nas pessoas simplesmente por sua posição social ou religiosa, né? E valorizar a defesa das pessoas que às vezes são desacreditadas. E o relato de Bel e o Dragão, ele simplesmente reforça a falsidade dos ídolos e o cuidado de Deus, né? Isso é o que tem a mais na Bíblia católica, nessas versões gregas do livro de Daniel, é isso que tem a mais. Muito provavelmente não surgiu em grego, isso é praticamente certo, né? Isso aqui surgiu muito certamente em aramaico, ou, menos possivelmente, em hebraico, né? É isso que eu queria comentar. O livro de Daniel é um livro complicado por si mesmo o livro canônico já tem uma complicação, é um livro de duas idiomas diferentes, né? Hebraico e aramaico, no livro canônico, e é um livro com uma organização também complicado de acessar, né? Uma parte narrativa no começo, até o capítulo 6, de repente começam as visões, não tem uma ordem cronológica exata assim entre essas duas partes, né? Não é uma continuidade, é um livro difícil, né? E com os acréscimos se torna um pouquinho mais difícil ainda. Mas a conversa de hoje era essa, né? Eu não quero delongar porque os textos também são menores do que os que nós vimos nas semanas anteriores.
Na semana que vem, nós vamos fazer o estudo sobre demônios, né, sobre os anjos caídos. E na semana seguinte, a ideia é continuar com essa caminhada pelos apócrifos, tratando do livro de Baruque, né, Baruque, que é bem interessante também. É isso por hoje, vamos fazer a nossa oração, né? Boa noite, Dona Aldina, lá de São Leopoldo, muito bem-vinda. Na nossa oração de hoje eu quero incluir especialmente a família da Suenir, que faleceu de Covid, especialmente nossa irmã Raquel, que sofre hoje muito por isso. Nós vamos orar, lógico que foi assunto das nossas orações ao longo do dia, mas agora especialmente também. E oramos, como sempre, pela igreja, por todas as famílias de pessoas que aqui estão presentes, né? Não sei, se houver algum motivo também, podem escrever. Se eu não conseguir lê-lo a tempo, eu incluo esse pedido nas minhas orações, com certeza, né? Mas, se não, vamos nos unir em oração então. Amado Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por este dia que vai passando. Obrigado pela oportunidade de pensarmos sobre Tua Palavra, sobre Teus ensinamentos. Nós te agradecemos por Tuas misericórdias que duram para sempre. Nós reconhecemos que somos pessoas pecadoras, que dependemos inteiramente do Teu perdão e do Teu amor para passarmos por esta vida, para termos vida além da morte. Obrigado por Jesus Cristo, nos garante perdão pelo seu sacrifício na cruz, porque sem isso sabemos que não precisaria de fornalha de fogo para nos destruir, nós seríamos destruídos por nossa própria precariedade mesmo, que é demonstrada pelo tempo. Obrigado, Senhor, por teu cuidado e deixa-nos sempre atentos à necessidade de valorizarmos a justiça e de não deixarmos que o engano nos faça ver pessoas inocentes como culpadas. Livra-nos também de toda idolatria, Senhor. Idolatria que às vezes não se manifesta simplesmente com imagens religiosas, mas com ídolos que são criados no nosso coração. Nós clamamos a Ti por Tua misericórdia, que o Senhor console o coração da família da Suenir, que partiu, vítima de Covid, mais uma vítima. Console também o coração de todas as pessoas amigas dela, que ficam com saudade, que ficam com lembranças, mas que queriam tê-la junto ainda. Abençoa Raquel e Valquir, nossos irmãos aqui de Miguel Pereira, que conheciam Suenir e que a queriam muito bem. Que a esperança viva da ressurreição por meio de Cristo Jesus seja o nosso consolo nestes momentos. Em nome de Jesus, abençoa em Cristo também a Tua Igreja, para que ela permaneça firme na fé, proclamando o Evangelho e que não se perca por nenhum motivo, que não perca o foco, a missão de consolar os corações por meio do que Cristo Jesus fez, de pregar a Tua Palavra, todo o Teu desígnio. Essa é a nossa oração neste dia. Confiamos em Ti e agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus, nosso bom pastor. Amém. É isso, pessoal. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e, se Deus quiser, nós nos encontraremos em breve novamente. Um grande abraço, Raquel. Um abraço forte. Um abraço para cada pessoa que passa por seu momento de vida. Encontremos nossa alegria e nossa esperança sempre no Senhor. Bênção de Deus e até a próxima.